Olá, pessoal! Na última aula de ciências, nós conversamos sobre ambiente em equilíbrio. Os ambientes são constituídos de seres vivos, seres humanos, plantas, animais e outros organismos, inclusive microscópicos, que são aqueles bem pequenininhos que a gente mal consegue enxergar, e de elementos não vivos, pedras, solo, ar, luz, calor, entre outros. Ecossistema é o conjunto harmonioso dos seres vivos e elementos não vivos presentes no ambiente. Vejam esse exemplo de ecossistema aqui ao lado, certo? Nesse ecossistema, nós temos como seres vivos o peixe, o pato, um sapinho, entre outros animais, uma árvore, as plantas, certo? E como elementos não vivos, o sol, a areia, o solo, né? A água, certo? Ecossistema é isso, é esse conjunto de elementos vivos e não vivos presente no ambiente. Então, vejam, os ecossistemas são formados por fatores abióticos, elementos não vivos, água, ar, temperatura, luz, nutrientes, energia solar, e por fatores bióticos, que são os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos. Vamos corrigir o exercício da página 135? Nessa imagem, vocês deviam identificar os componentes bióticos e abióticos existentes. Então, que componentes bióticos nós encontramos nessa imagem? Árvores, plantas, peixes, onça-pintada e pássaros. Componentes abióticos, elementos não vivos: o lago, a rocha, o solo, as nuvens, o sol, a montanha, ok? Os seres vivos, eles dependem dos elementos não vivos. Exemplo, os peixes utilizam a água do rio onde vivem. As aves só voam porque têm o apoio do ar. Na página 136, nós temos o exercício número 2, para corrigir. As plantas também são seres vivos. Que componentes abióticos são necessários para que elas se mantenham vivas? Para que uma planta viva, ela depende de alguns elementos não vivos. Exemplo, o solo, o ar, a água, certo? Você e eu também somos seres vivos. Portanto, também utilizamos componentes abióticos do ambiente em que vivemos. Que componentes são esses? Água, ar, solo, a luz solar, certo? Nós dependemos desses componentes para sobreviver. Qual das imagens abaixo, Qual dessas duas imagens aqui representam melhor um ecossistema? A número 2, na qual o lagarto está se relacionando com vários elementos abióticos, água, rocha e solo, e biótico, as plantas, ok? Lembrando que um ecossistema é formado por fatores abióticos e bióticos. Nós vimos também os produtores, consumidores e decompositores. Todos os seres vivos, eles precisam se alimentar para sobreviver. Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, são capazes de fabricar seu próprio alimento através da fotossíntese. Por esse motivo, elas são chamadas de produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. Os animais não fabricam o próprio alimento.
Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, eles são chamados de consumidores. Os bichos que se alimentam das plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários. Vejam o exercício da página 138. O leão consegue saciar a fome apenas com água e a luz? Não, ele precisa de alimento para obter energia. Caso ele não consiga, o que ele precisa fazer? Precisa caçar. Isso é procurar comida no ambiente em que ele vive, certo? Fiquem com Deus. Beijo, beijo.